Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Telegram. Eu sou o professor Roberto Penha, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a lição 8 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. A aula de hoje está sendo gravada ao vivo, né, digamos, no Telegram, e esse conteúdo vai ser postado posteriormente no YouTube. Então, se você não está acompanhando ao vivo, obviamente, é via a plataforma do YouTube. Os slides que eu vou utilizar nessa apresentação estão disponíveis no Telegram, bem como também no Discord. Então, são plataformas que você vai poder ter acesso ao material da aula de hoje. Vamos falar aqui de uma questão, até para alguns, relativamente polêmica. Por que se tornou polêmica? É porque, na verdade, existem alguns ataques quanto à doutrina pentecostal. E como é que são esses ataques? Na verdade, não é a pessoa dizer que o pentecostalismo não existe ou que não faz sentido. Na verdade, são ataques a alguns fundamentos dentro do pentecostalismo. Consequentemente, está enfraquecendo, como o próprio título da lição sugere, a própria identidade pentecostal. Então, não é a descaracterização total do pentecostalismo. São ataques a alguns elementos que, para o pensamento mais ortodoxo da teologia pentecostal, seriam fundamentais. Então, quando se ataca e mina esses fundamentos, coloca-se em xeque aquilo que distingue o pentecostalismo de todas as demais, vamos dizer, vertentes teológicas. Lógico que não quero dizer que isso é algo orquestrado, não quero dizer nesse sentido, mas que de alguma forma, sistematicamente, esses ataques ocorrem, é algo que é a se pensar que está, de fato, ocorrendo dentro do ambiente teológico. E isso chega nas igrejas, e isso chega, vamos dizer, em comunidades que as pessoas não possuem um conhecimento teológico mais aprofundado e são sujeitas, né, a acreditarem nessas teorias, nessas doutrinas, tá certo? Então, é basicamente isso que vai permear a nossa lição. É bem verdade que para poder se aprofundar um pouco mais, eu deveria, né, entender o que é pentecostalismo. Você deve entender o que é pentecostalismo. E aí, em virtude disso, a gente não vai conseguir abraçar em uma única aula de todos esses elementos, essas informações, digamos, fundamentais. A lição tem um escopo que a gente vai respeitar e vamos trazer aqui algumas informações adicionais. O texto da nossa lição bíblica se encontra em Atos capítulo 2, versículo 4, e diz o seguinte: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática diz assim: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, como sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Quando fala aqui pela nossa igreja, no caso, se referindo à Assembleia de Deus, porque isso não é uma visão única, né? Digamos, dentro do ambiente cristão e, inclusive, evangélico, né? Então, protestante, isso não é a visão única. Mas na Assembleia de Deus tende, né? Pelo menos deveria ser uma visão única. Bem, a leitura diária tem uma série de trechos bíblicos que falam um pouco da atuação do Espírito Santo desde o Antigo Testamento até os nossos dias. E quando eu falo dias aqui, é o tempo da igreja. Lógico que não é falando exatamente do século XXI em que nós estamos, mas do período da igreja. Então, temos aí um caminhar bem interessante nesse sentido. A leitura bíblica oficial se encontra em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que fala sobre a manifestação, a descida do Espírito Santo, sobre aquelas pessoas que estavam reunidas, orando, né, buscando o revestimento de poder, bem como também 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11, que também é falado sobre a manifestação dos dons espirituais. E esses fundamentos aqui são muito importantes. A gente não vai falar exatamente sobre os dons espirituais hoje. Vou falar um pouco mais do dom de línguas. Por quê? Porque esse é um dos que mais tem sofrido ataques, né? E é algo mais particular ao ambiente pentecostal. Outros dons, até igrejas ditas, digamos, não pentecostais, parte desses dons eles ainda consideram, né, digamos, aplicáveis para os nossos dias. E tem uma visão mais extremada dentro do ambiente cristão, que seria que os dons, eles de fato cessaram. E aí foram todos os dons, certo? Esses dons aqui, essa lista de dons, eles teriam cessado. Então, tem visões aí bem extremadas aí, né? Até chegar a esse ponto, existem vários graus aí de adoção teológica. O objetivo da nossa lição,
conforme a lição bíblica apresenta, é conceituar o Pentecoste bíblico, identificar o distintivo pentecostal de nossa igreja, no caso aqui, a Assembleia de Deus, conscientizar a respeito da manutenção de nossa identidade pentecostal. Algo muito importante também, certo? Então vamos avançando um pouquinho mais aqui. Para poder entrar em questões mais aprofundadas, a gente teve um trimestre das lições bíblicas adulto que falamos sobre o verdadeiro pentecostalismo. E também tivemos uma lição bíblica que foi consequente, que foi falar também sobre os dons espirituais. E aí tem uma série de vídeos já com conteúdo muito rico, criado e já está disponibilizado. Então, estou colocando nos slides os links e vou colocar também na descrição do canal do YouTube, né, esses vídeos. Porque eu sugiro, para não ficar, inclusive, repetitivo, e quem tiver um pouco mais de tempo, assistir esses vídeos. Uma delas foi entrevista com o pastor Cláudio Maia, outra com o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que comenta as lições bíblicas adultas, muitas décadas, inclusive, já, né? Tem um bate-papo com ele muito interessante. Também temos um trecho de uma lição bíblica que fala sobre os dons espirituais e dons ministeriais. Eu explico um pouquinho o que são eles, né? E também um pouco sobre variedade de línguas e a interpretação dessas línguas. Então, são conteúdos bem interessantes também para que você possa considerar. Por que esse da variedade de línguas e interpretação de línguas? Porque é um ponto sensível dentro da nossa lição bíblica, certo? Um vídeo de torno de 10 minutos, recomendo fortemente que você também assista. E tem um vídeo um pouco mais curto ainda que fala sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que é o que eu vou falar também um pouco aqui nessa aula de hoje. Porque a atuação do Espírito Santo não é algo que ocorreu apenas no Novo Testamento ou em Pentecostes. Não, é algo que ocorreu e permeia durante toda a Bíblia. Então, o pensamento pentecostal não é algo isolado, é algo que ocorre durante toda a Bíblia. Bem, e aí vamos entrar, de fato, na nossa lição bíblica. Primeiro, fala sobre o Pentecoste bíblico, tópico 1. E aí fala sobre o Espírito prometido. E a ideia da atuação do Espírito Santo não é, como alguns sugerem, que foi e iniciou em Atos capítulo 2, de forma alguma. A atuação do Espírito Santo já começa na própria criação do homem, onde o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre as águas. Então, essa atuação do Espírito Santo já era presente lá desde a criação. E ao longo da história, ele se fez presente de forma assim extraordinária. Temos o caso de Êxodo, capítulo 31, versículo 2 e 3, para dar uma ênfase maior, sobre o caso de Bezalel. E a Oliabe também, inclusive, que eles foram revestidos, né, de certa forma, com uma atuação sobrenatural, uma capacitação sobrenatural para executar obras para o templo, para o tabernáculo. E isso só ocorreu em virtude de uma atuação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida deles, conforme o texto bíblico fala. Então, a capacitação para uma obra é algo que o Espírito Santo vem trabalhando na vida de várias pessoas no texto bíblico no Antigo Testamento. Então, o que nós observamos no Novo Testamento muito mais é uma intensidade maior e, lógico, a multipossibilidade de atuação do Espírito Santo. Ou seja, ele trabalhou de uma forma diferente do que foi no Antigo Testamento, porque eram propósitos e objetivos diferentes também na Nova Aliança, quando comparada com a Antiga Aliança. Algo normal, até porque parte também da atuação do Espírito Santo nos nossos dias, por mais que estejamos na era da igreja, no século XXI, em alguns momentos, vai ser diferente do que ocorreu na igreja primitiva. E está absolutamente normal. É Deus operando da forma que ele bem entende e da forma que ele acha que é o melhor. E da forma que ele acha que é o melhor, de fato é o melhor. Então, é interessante a gente deixar isso bem claro, certo? Bem, vamos aprofundar aqui um pouco mais sobre outras questões que não vão ser apenas aqui no Antigo Testamento. Não vou entrar aqui em detalhes quanto a essa atuação, né? Sacerdotes, reis, profetas, porque isso é algo que é muito longo durante o texto bíblico no Antigo Testamento. Temos aí no subitem 2, o Espírito derramado. E o que acontece, e é interessante que eu passei por uma experiência recente, que está uma rápida história, verdadeira no caso, né? Não é apenas um fato criado. Eu estava a procurar um colega para conversar sobre um determinado assunto, e avistei ele conversando com uma outra pessoa cristã, né? Acredito que seja da Assembleia de Deus, mas pelo menos uma igreja pentecostal, e ele falando sobre como a pessoa ser batizada no Espírito Santo.
Olha que eu estou avançando talvez um pouco aqui, mas como ser batizado no Espírito Santo? E ele falando lá como é que deveria ser, ou seja, o contexto de ser batizado no Espírito Santo estava associado, na visão dele, ao comportamento e a quanto aquela pessoa se dedicava a isso. A princípio, esse argumento, essa ideia pode parecer até correta. E quando observamos em Atos capítulo 2, a gente percebe que os discípulos estavam reunidos, estavam orando, estavam buscando isso, o que está correto, não tem nenhum problema. Mas é um erro absurdo associar a ideia do batismo no Espírito Santo, que é algo que nós provocamos. Eu provoco, você provoca, a igreja provoca. Não é bem assim. Na verdade, é Deus quem faz o processo. É o Espírito Santo que faz, né? E ele associando uma série de fatores de responsabilidade humana, né? E eu, naquela conversa, por mais que eu não estava lá presente desde o início, tive que fazer algumas pontuações, né? Era difícil me aguentar calado. Eu disse, olha, não faz muito sentido isso, já que é um dom e Deus entrega a quem Ele quer, como quer, com propósitos, né? Muito claros. E, na verdade, por mais que nós deveríamos querer e desejar o batismo no Espírito Santo, eu não mereço receber o batismo no Espírito Santo. Você não merece, ninguém merece receber o batismo no Espírito Santo. É a atuação de Deus, a manifestação do Espírito que é dada a cada um como ele quer, conforme, inclusive, o trecho em Coríntios, né, da leitura oficial. Então, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, mas que é Deus quem dá. E aí eu até falei de exemplos também reais, né? Por mais que no texto bíblico a gente verifique pontualmente alguns exemplos muito parecidos, mas já vi situações de a pessoa ser batizada no Espírito Santo exatamente quando está aceitando a Jesus. De forma pública, né? Ali na frente. Levantou a mão, chega em frente ao púlpito para fazer aquela oração de confissão, os irmãos orarem pelaquela pessoa, e aquela pessoa ser batizada no Espírito Santo naquele momento, sem nem talvez ter um conhecimento teológico prévio, né? Basicamente, poucos cultos presentes, talvez, e tomou aquela decisão e foi batizado no Espírito Santo. Como é que você vai explicar isso? Essa pessoa teve tempo de ter maturidade cristã? Não, mas isso aconteceu. Então, essa ideia de associar que a pessoa tem que ter um certo nível de preparo e por aí vai até chegar ao nível de receber esse batismo, na verdade, é uma fala problemática a encarar, tá certo? Então, perceba que esse tipo de comportamento é o enfraquecimento da identidade pentecostal. É interessante, porque a ideia do enfraquecimento pode ser para o superlativo como para o diminutivo, né? Você atribuir coisas demais ao movimento pentecostal ou à doutrina pentecostal, bem como também subtrair. Quaisquer desses extremos descaracteriza e enfraquece o pentecostalismo. Basta, talvez, a gente falar sobre operações ou situações que são associadas ao pentecostalismo, às vezes, mas que são movimentos estranhos. Na verdade, chegam a beirar quase que outras religiões dentro do ambiente, digamos, protestante, né, da Assembleia de Deus, o que for, eventualmente. E isso é muito problemático. Por quê? Porque não tem base bíblica e o pentecostalismo, por mais que alguns, principalmente de igrejas mais, digamos, reformadas, né, considerem algo que seja um pouco menos bíblico, talvez, né? É quase nessa linha, né? Quase que como se não fosse bíblico. Na verdade, o pentecostalismo, ele é totalmente bíblico. Então, é uma visão bíblica, não é algo externo, não é algo que foi forçada a mão para poder se entender isso. Não, é claramente isso, na minha opinião, lógico, né? Se eu pensasse diferente, certamente também não estaria na Assembleia de Deus, obviamente. Bem, no subitem 2, como estávamos trabalhando, em Atos, capítulo 2, temos um derramamento do Espírito, que é o cumprimento de uma profecia dada em Joel, e essa manifestação, quando ocorre, e na promessa também em Joel, ela é estendida para todas as pessoas, os servos, as servas, os jovens, ou seja, a ideia do batismo no Espírito Santo, por mais que seja um dom, e o Espírito de Deus concede a quem ele quer, para o desempenho da obra de Deus, é muito importante ter o batismo no Espírito Santo. É essencial? Não, não é essencial. Por quê? Porque dá para se trabalhar na obra do Senhor sem o batismo no Espírito Santo. Dá para evangelizar sem o batismo no Espírito Santo? Dá para evangelizar
sem esse revestimento. Dá para atuar na igreja nas mais diversas vertentes sem o batismo no Espírito Santo? Dá. Vai ser salvo, né? Outra confusão que acontece. Por isso que eu menciono que é muito importante os irmãos acompanharem os vídeos anteriores, porque eu não vou poder falar sobre todas as questões. Alguns associam também erroneamente a ideia do batismo no Espírito Santo como o momento em que o Espírito Santo entra na vida da pessoa. Outro erro absurdo, porque não é essa forma de se pensar. O Espírito Santo passa a fazer parte da vida da pessoa, passa a morar na pessoa no momento da conversão. E é interessante, mais uma vez, essa conversa que eu tive com essa pessoa, nessa semana, inclusive, e ela dizendo, olha, o Espírito Santo, enquanto você não está batizado, ela ensinando, né? Está ao seu lado. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, ele passa a morar em você. E aí é um pensamento totalmente equivocado. Porque o Espírito Santo, ele passa a morar quando a pessoa aceita Jesus. Esse é o grande ponto. Esse é o grande elemento. Outra questão que devemos também considerar é que teve um pequeno barulho aqui, por isso que eu fiz essa pequena pausa, para identificar o que era. Sim, outro fator também muito importante a considerarmos, além, obviamente, do revestimento de poder da obra salvífica que acontece no momento da salvação e não no batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, é que essa capacitação ela tem um propósito, geralmente associado ao quê? No texto bíblico, a desempenho da obra de Deus. Ou seja, o batismo no Espírito Santo não tem o objetivo exatamente ou definidamente como o principal falar em línguas. Não, de forma alguma. E sim em trabalhar para a obra de Deus. Esse é o grande ponto. Você é revestido pelo poder de Deus para trabalhar para Deus. E não para você se amostrar, não para me amostrar, não para dizer que eu sei falar línguas mais do que os irmãos. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele foi questionado sobre isso, né? Sobre por que falava, né, digamos, em línguas maternas, né, comuns, né, normais, enquanto que aquelas pessoas estavam lá, cobertas, né, falando em línguas de forma abundante. E o apóstolo Paulo chega a mencionar que ele falava línguas mais do que todos eles, mas que ele preferia falar 5 palavras na língua convencional do que muitas, milhares, em uma língua estranha que ninguém conhecia. Ou seja, o falar em línguas tem um papel muito importante com a ideia de interpretação de línguas. Então, o culto público, o falar em línguas, deveria ser acompanhado da interpretação de línguas. Então, é só para poder manifestar para os irmãos, né, que o derramar do Espírito Santo, ele traz um revestimento para a igreja e muito do que é discutido, às vezes, associado ao batismo no Espírito Santo, na verdade, são deturpações, falta de conhecimento bíblico. Então, falei só de algumas. Existem muito mais. Por isso, recomendo que os irmãos assistam os vídeos, os comentários, as conversas que eu tive com o pastor Cláudio Maia, Elinaldo Renovato de Lima e outros conteúdos que eu já postei, que falam sobre o pentecostalismo. Vocês não vão ver o trimestre inteiro, mas eu acho que tem muita coisa interessante que vocês poderiam fazer um filtro lá para um conhecimento adicional. Bem, o tópico 2 da nossa lição bíblica fala sobre o distintivo pentecostal de nossa igreja. E quando fala nossa igreja, é da Assembleia de Deus. Um ótimo material de referência, logicamente, além das próprias lições bíblicas e outros materiais, é a Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Essa declaração de fé também é muito útil, porque ela apresenta aquilo que um conjunto de teólogos, né, renomados aí, assim, históricos da nossa igreja, entendem sobre o que é os fundamentos da nossa fé, dentro do escopo, né, da visão da Assembleia de Deus, lógico. Então, é um bom material de acompanhamento, porque ali você vai conseguir identificar, inclusive, algumas bases, algumas verdades inegociáveis, vamos dizer assim, dentro do movimento pentecostal da Assembleia de Deus. E por que eu falo movimento pentecostal da Assembleia de Deus? Se você for estudar historicamente, e aí com o vídeo do pastor Cláudio Maia, né, mais uma vez eu reforço isso, ele fala um pouco sobre o movimento das ondas que ocorreu dentro do pentecostalismo. Primeira onda, segunda onda, terceira onda, neopentecostalismo e por aí vai. Então, essas ondas explicam um pouco por que tem igrejas ditas pentecostais com fundamentos, alguns princípios mais diferentes. Outras focadas mais em cura, outras focadas mais em prosperidade do âmbito financeiro e saúde, eventualmente. Então, você percebe que existem nuances
dentro do ambiente pentecostal, porque depende em que momento surgiu a liderança, quais foram os rachas, né, o que culminou a criação dessas igrejas. Então, muito disso distingue igrejas pentecostais dentre elas. E aí, quando observa dentro da confissão de fé, digamos assim, da Assembleia de Deus, é que entende-se que o batismo no Espírito Santo é para todos. É para todos, de forma indiscriminada. Só que, em termos práticos, como qualquer outro dom, e é uma coisa óbvia, nem todo mundo é batizado. E aí pode a pessoa ter 1 ano de crente, pode ter 5 anos de crente, 10, 15, 20, e vai ter pessoas que não estão batizadas no Espírito Santo. Isso quer dizer que a pessoa é menos crente do que as demais? Na minha visão, não. Na minha interpretação, de forma alguma. Na visão da pessoa que conversa essa semana, seria exatamente um indicativo disso. A pessoa que é batizada seria mais crente do que os outros. Um pensamento, que entendo eu, é equivocado. Agora, se eu dissesse que a pessoa batizada no Espírito Santo é propensa a ter um desempenho nas atribuições da obra de Deus superior a quem não é batizado, aí eu concordo. Por quê? Porque é exatamente essa ideia do batismo do Espírito Santo. A pessoa tem um revestimento de poder para ser aplicado na condução da obra de Deus. Isso necessariamente vai acontecer? Não, porque a escolha de fazer a obra pertence de forma individual, ao livre-arbítrio daquela pessoa. Ela pode optar por não fazer. Então, ter o dom não quer dizer necessariamente que esse dom vai ser aplicado. A pessoa pode ter o dom e esconder o dom, enterrar o dom, guardar o dom, não utilizar o dom. Então, é importante ter e aplicar este dom. É basicamente isso, tá certo? E por aí vai. Avançando um pouco mais, temos aí como o principal elemento, né, uma evidência que se considera, evidência inicial da pessoa ser batizada no Espírito Santo, é o falar em línguas. Então, as línguas são a evidência fundamental, ou inicial, pelo menos, da pessoa ser batizada no Espírito Santo. E aí é importante falar que outras igrejas, outras visões, né, até protestantes, associam o termo batismo no Espírito Santo à conversão. Então, se for pensar como conversão, o batismo no Espírito Santo pode ser interpretado de forma, não vou dizer que é equivocada, mas de uma forma distinta, diferente. Entendemos que todo crente é nessa percepção de ter o Espírito Santo, em si ele é batizado. Aí não tem questão quanto a isso. Mas o batismo no Espírito Santo que estamos falando aqui é o revestimento de poder para fazer a obra de Deus. E no texto bíblico ele é associado em todos os momentos que isso aparece. Não são tão abundantes, mas aparece. Há uma manifestação de falar em línguas. Então entende-se que a pessoa que está batizada no Espírito Santo, ela fala em línguas. E como é que eu vou saber? Observe se a pessoa fala em línguas. Obviamente, essa falar em línguas aqui é uma língua real, né? Porque, infelizmente, existem movimentos de pessoas que burlam, falsificam as línguas para que possam transparecer como crentes, transparecer como pentecostais e por aí vai, tá certo? Então, esse é um ponto importante a considerar. Isso é a característica inicial. O que o comentarista coloca como um dos ataques, inclusive, é que algumas pessoas negam ou falar em línguas como essa evidência inicial. Aí é que entra a ideia de minar, de enfraquecer a teologia pentecostal. Porque vai em um dos fundamentos que eu só consigo saber se a pessoa, né? Pelo menos eu de fora, externamente, a pessoa é batizada no Espírito Santo se ela fala em línguas. Esse é um elemento base. Se não fala em línguas, eu não consigo saber. Aí, por tabela, muitos vão entender que se a pessoa não fala em línguas, é porque ela não é batizada no Espírito. E se ela fala, é porque ela é batizada. Basicamente, o filtro é esse. Em termos práticos, né, para os irmãos terem uma noção, algumas mulheres aqui acompanham, alguns talvez sejam jovens obreiros, não sei se isso se aplica a todo o Brasil, mas em grande parte, pelo menos, tenho certeza. Para a pessoa ser levantada a diaconato, a pessoa precisa ser batizada no Espírito Santo. Para ser presbítero, pastor, precisa ser batizado no Espírito Santo. É um pré-requisito. Vai ter vários outros, não é apenas esse, né? Tem que, muitas vezes, ser casado, né? Tem que ser dizimista, e por aí vai. Um arcabouço de pré-requisitos, mas um deles é esse.
E alguns até criticam, às vezes, por que é fundamental ter esse pré-requisito. Porque esse é um distintivo da nossa igreja. Não pode se abrir mão de algo que a igreja professa como um dos principais fundamentos. Que a igreja, ela entende que os dons são para hoje, inclusive o falar em línguas. Todos os dons são possíveis de ocorrerem nos nossos dias. E como pode uma pessoa ser pastor de uma determinada igreja se ela não é batizada no Espírito Santo? Então, é um fator, de certa forma, limitador. Entendo eu também. Mas isso não quer dizer que para a pessoa poder ocupar aquela função tem que ter todos os outros dons. Mas esse dom, particularmente, se entende que é muito mais relevante, porque é o distintivo de um pentecostal. Basicamente seria isso. Então, existem ataques nesse sentido. Isso pode acontecer dentro do ambiente mais acadêmico, teológico, quando alguém faz teses, teorias que, digamos, enfraquece ou diminui, né, esse elemento como fundamental, e outras pessoas mais leigas que pensam apenas porque pensam. É o que elas acham, né? Eu acho que isso faz sentido, eu acho que é melhor assim. E isso acontece também, tá certo? Então, são elementos que ocorrem, infelizmente, dentro do nosso ambiente pentecostal. Ataques internos, né? E aí, eu queria colocar aqui rapidamente uma das perguntas que muita gente associa. Dizer que o dom de línguas é um idioma humano. E aí, o Gordon Fee, que é um respeitado teólogo pentecostal, né? Assim, de referência, ele fala que as línguas não eram humanas, porque tem essa linha de pensamento. Primeiro, porque o termo em si é empregado variedades de línguas ou tipos de línguas. O segundo elemento, há uma necessidade de interpretação. E essa interpretação é um dom bíblico, né? Então, percebe que não é uma língua aprendida, não. Você só vai conseguir identificar se você tiver a capacitação sobrenatural de identificar aquela fala. Os indícios oferecidos pela narrativa dos primórdios em Atos capítulo 2, versículos 5 a 11, também sugerem isso. E o argumento de Paulo se baseia na ininteligibilidade da manifestação, tanto para quem está falando, como para quem está ouvindo. Ou seja, quem fala não sabe, a maior parte das pessoas que ouvem também não sabem, a não ser que tenha uma pessoa, pelo menos, que interprete e exponha isso para a comunidade. O fato de Paulo usar também as línguas terrenas como analogia sugere também, né, que não é, então, um caso, uma língua terrena conhecida, uma língua comum, porque senão ele não faria essa referência, conforme 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 10 ao 12. Então, essa comparação é um indicativo forte que não é uma língua convencional. Então, são 5 pontos que o Gordon Fee apresentam como fundamentos fortes de indicar, olha, essa língua que é falada aqui não é uma língua humana, é algo diferente. É um idioma celestial, é uma fala sobrenatural. Então, esses são os pontos aqui que permeiam. E olhe que faz total sentido esses argumentos, tá certo? Aí eu queria colocar aqui também 4 falas ou 4 pensamentos do que é o dom de variedade de línguas. Esse trecho aqui, existe já um vídeo gravado, né, com uma fala até explicativa maior, e sugiro que os irmãos assistam isso. Vou aqui rapidamente dar ênfase em 2 ou 3 dessas falas aqui e vou encerrar, porque o conteúdo já está gravado, está disponível, fica como um suprimento adicional. Mas aqui vocês têm 4 conceitos. Uma delas é que o Stanley Orton, outro teólogo, né, na sua teologia sistemática, fala que o dom do Espírito, o dom de línguas, na verdade, desculpa, o Espírito Santo toca em nosso espírito. Achamos-nos livres para exaltar a bondade de Deus e edificarmos a nós mesmos. Uma outra fala que é associada, uma outra característica associada ao falar em línguas, né? A edificação própria. Então, esse é um ponto. O Craig Keener, também outro teólogo pentecostal muito relevante, ele fala que o dom de línguas corresponde a orar como o Espírito, né? Conforme 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 14 ao 16. Edifica a pessoa que ora, conforme o versículo 14, do capítulo 14 também, e edificar a si mesmo não é um objetivo cristão inferior. Por que isso? É importante falar. Por mais que exista a ideia de você ser batizado com o propósito de contribuir para a obra de Deus, há também o pensamento
é muito importante a considerar que não é apenas para o outro, mas também para você mesmo. Esse é um ponto muito relevante. Outro ponto também a considerar muito relevante é que o dom de línguas, ou falar em línguas desconhecidas, nunca antes aprendidas pelos locutores e é frequentemente chamado de glossolalia, né? É uma outra atribuição, o termo, né, empregado à fala considerada espiritual. E existe também, aí é interessante, que ocorre em Atos capítulo 2, a fala humana. Ou seja, os discípulos falaram uma língua que os ouvintes entenderam. Existe uma interpretação, que eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, mas que alguns teólogos chegam ao ponto de dizer que houve dois milagres. Primeiro, que eles falaram em línguas não convencionais, línguas não humanas, e que Deus fez com que aquelas pessoas entendessem suas línguas. Ou seja, foram dois milagres. Existem pessoas com essa visão. Não é tão comum, não é tão ortodoxa, mas existe isso. Mas também existem referências não apenas bíblicas, mas históricas, de pessoas que não sabiam falar um determinado idioma, foram capacitadas por Deus, né? Tinham o batismo no Espírito Santo, e elas falaram em línguas de uma outra nação. Então, a pessoa brasileira fala português, lógico, e do nada fala, por exemplo, coreano. E a outra pessoa entende. E ela não estudou coreano. Então, esse tipo de exemplo, de situação, já ocorreu e ocorre, né? Então, esse é um ponto. Não estou querendo invalidar que em Atos capítulo 2 tenha sido exatamente essa situação de uma língua estranha e que houve também um milagre nos ouvidos do ouvinte. Não quero dizer que foi exatamente isso. Mas é só para dizer que tem gente que chega a esse ponto de atribuir, né, a esse tipo de visão também. Bem, avançando um pouco mais aqui, maior explicação, como já falei no vídeo anterior. Bem, terceiro tópico, mantendo a chama pentecostal acesa. E aí, como se consegue fazer isso? Primeira coisa, fidelidade às escrituras. É uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos, né? Era seu amor à fidelidade às escrituras. Como eu falei no início da nossa aula, o movimento pentecostal ou pentecostalismo, ele é bíblico. O que alguns vão até dentro do meio pentecostal falar é que com parte da igreja perdeu essa essência, perdeu essa visão. E ao longo do tempo isso ficou, digamos, reduzido a importância e a fala, né, sobre a atualidade dos dons. Mas, historicamente, ao longo dos séculos, houve manifestações, inclusive registradas, lógico, né, até porque senão não saberia disso, de exemplos de manifestações, dons, operando na vida da igreja. De forma isolada, sim, mas ocorria. Então, o que ocorre a partir do início do século passado, com os movimentos da Rua Azusa, principalmente, e depois a expansão por vários outros países, e aqui no Brasil, né, Daniel Berg e Gunnar Wingre, trazendo a mensagem pentecostal, é que houve uma ênfase e uma fala cada vez maior sobre isso. Ao pessoal descobrir, saber disso e acreditar, aumenta a chance daquilo acontecer, lógico, porque como é que você vai buscar ou até pedir a Deus, né? Quando eu falo buscar é pedir, né? Orar, entender que é possível algo se você nem sequer sabe que aquilo existe, né? Então, a interpretação não era dada da atualidade dos dons. É passou, olha, os dons são atuais. E esse dom aqui, o falar em línguas, é para os nossos dias. O pessoal leu, ouviu, entendeu e começou a vivenciar isso, né? E até os nossos dias isso acontece. O segundo item, né, a qual a lição também apresenta, é que devemos buscar, né, exercício dos dons espirituais. E aí o vídeo que eu fiz com o pastor Leonardo Renovato, né, com uma série de questões, perguntas e respostas, de questões até um pouco mais polêmicas, né, ou as principais dúvidas, também ajuda muito nesse sentido. Porque outro ataque que ocorre dentro do ambiente pentecostal não é apenas a minimização do dom do falar em línguas, mas contra a atualidade dos dons espirituais. Se a pessoa se diz pentecostal e não acredita na atualidade dos dons espirituais, automaticamente essa pessoa não é pentecostal. Então, faz muito. Está acontecendo esse movimento. Eu sou pentecostal, mas eu não acredito nessa parte aqui dos dons. Então, você não é pentecostal.
Porque o que distingue um crente pentecostal do não pentecostal é exatamente a crença na atualidade dos dons espirituais. E todos eles. E não fazer escolha de alguns, ou dizer que todos cessaram. Se você está nessa linha, se eu estou nessa linha, eu não sou mais pentecostal, você já não é mais pentecostal. Pode estar em uma outra visão teológica, de outra igreja, histórica, sem ser pentecostal. Mas igreja pentecostal já não faz mais sentido, né? Então, esses ataques, eles não vão cessar. Isso é uma coisa importante. Qual é o remédio para isso? O remédio para isso é eu e você entender os fundamentos do verdadeiro pentecostalismo. Os fundamentos da doutrina pentecostal. É isso que vai nos credenciar e permitir que tenhamos aí um bom desempenho, um bom comportamento a enfrentar essas astutas, vamos dizer, ciladas, ataques que a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, ela vem sofrendo. E às vezes acontece o que? O ataque interno, dentro do próprio corpo da igreja. E isso é que é o mais grave e perigoso, porque não é uma pessoa de uma visão distinta fazendo lá alguma crítica, algum comentário. É aquela pessoa internamente quando começa a colocar em xeque aquilo que historicamente se provou, né, já como autêntico, né, uma verdade. Então, é isso que nós devemos ter muito cuidado nesse sentido. E aí, na conclusão da nossa lição bíblica, uma outra, digamos, consequência que esses ataques têm proporcionado é um certo esfriamento, né? A igreja ou o movimento começa a dar sinais que parece que os dons não são bem para hoje. Alguns elementos parecem que era só para a igreja mais antiga, para a igreja atual isso não acontece, porque para a igreja atual ela deveria ser mais crente, deveria fazer mais alguma coisa. E aí começa a entrar no problema de pensar que os dons são provocados pelo ser humano, a manifestação deles. Não é. É uma manifestação de Deus nos homens. Nós devemos estar atentos e crer, e sim, podemos pedir, não tem problema, mas não quer dizer que você vai receber, não quer dizer que eu vou receber. Mas pode ter certeza, o Espírito Santo tem um grande interesse para que você possa ser batizado e possa ser um instrumento poderoso para divulgar a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus por todo o mundo. Então é isso, irmãos. Vou deixar aqui um rápido espaço para que vocês possam, quem está acompanhando no Telegram, fazer perguntas e eventualmente sobre a resposta. Vou responder, lógico. Senão, vai ficar para uma outra oportunidade ou até mesmo no próprio grupo ou no Discord, eu vou lá postar a resposta. Se alguém tiver interesse, dentro do aplicativo, tem um botão, né, central lá que você pode clicar e manifestar o seu interesse, né, em fazer sua pergunta. Só lembrando que esse conteúdo aqui vai estar sendo gravado e ele vai ser disponibilizado posteriormente também no YouTube. Então, se tiver alguma restrição nesse sentido, de não querer ter sua fala, né, publicada online, aí você se resguarda. Se não, fica à vontade para fazer sua colocação e eventualmente conseguir responder, tá certo? Enquanto isso, se alguém eventualmente se manifestou monitorando aqui, na tela ao lado, eu convido você que está acompanhando posteriormente esse conteúdo gravado, né, no YouTube, podcast, que possa se inscrever e acompanhar o nosso canal, para que possa receber e acompanhar novos conteúdos publicados ao longo de todas as semanas das lições bíblicas adulto da CPAD. Se você chegou novo aqui no canal, também recomendo que você se inscreva, né, e compartilhe com outras pessoas para que possam acompanhar esse material e aprender um pouco mais das escrituras. Lembrando que esses slides estão disponíveis, né, no Telegram, no Discord, e o link consta na descrição deste vídeo. Ninguém se manifestou aqui ao vivo nesse momento. Perfeito. Agradecer a paciência dos irmãos, a participação conosco e nos vemos na nossa próxima aula. Que Deus abençoe vocês, que tenhamos uma ótima aula nesta semana e até mais. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.